Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora Dizicast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Larissa Iafusso, coordenadora de vídeos do R7. Eu sou a Thalita Batista, supervisora transmídia. E eu sou a Beatriz Evangelista, analista de redes sociais aqui da Record. Então vamos ao que interessa, vamos falar dessa semana de Coração de Mãe, que o negócio pegou fogo, né, gente? Então assim, Karsu, coitada, não tem um minuto de paz, e ela descobre o quê? Que o ex-marido dela, com a ex-melhor amiga dela, estão morando no mesmo condomínio. Nossa, o que foi essa cena, né? Se fosse eu ia ficar enlouquecida também, porque é uma cara de pau, assim, que não dá pra entender. Simplesmente. Vocês esperavam por essa? Eu achei que a Hyundai ia se perder, assim, na história. Porque, né, a Karsu pegou eles no flagra, tal, aconteceu todo aquele rebuliço. E depois ela meio que sumiu, voltou ali, né, quando o Riha queria fazer uns ciúmes ali pra Karsu por causa da filha e tal. Mas eu pensei que ia parar por ali o negócio. Eu não achei que ela fosse voltar. Eu esperava do Uriha, porque ele já tinha até comentado que ele queria morar lá por perto, pra ficar perto dos filhos, fazendo uma média ali. Mas que, com né? Aquela mulher... Mas com ela fiquei surpresa mesmo, porque era a melhor amiga da Karsu. Como que pode uma coisa dessa, gente? De repente virou inimiga mortal. Que é isso? Ele tem esse... Na verdade, a gente já esperava isso dele. E basicamente ele tá usando, né, ela pra fazer ciúme, né, de alguma maneira. Ele acredita nisso. Mas realmente, ela se sujeitar a esse papel é bizarro. Também não esperava muito que ela, né, continuaria nesse meio. Ele tá ali cercando, né? Literalmente, morando ao lado. Enfim, 100%. provocando. Sim, e assim, o que me deixou mais surpresa foi isso. Você vê que ela percebeu que ela tá sendo usada. Mas, né, ela se sujeitou a esse papel e ainda ela tem uma postura agora de como se ela tivesse vencido alguma coisa, né? Uma coisa meio orgulhosa, tipo, ai, nossa, agora eu estou com ele. Que não faz sentido, né, gente? Nenhum. Mas eu posso falar que o que mais me chamou a atenção nessa cena foi como a Shukran ficou nervosa, né? Porque a mais boazinha, a irmã da Feliz, né, tia da Karsu, a mais boazinha perdeu a linha. Mas também, também, né, pelo amor, né? Como se segurar ali? É muita cara de pau, né, gente? Como que vocês reagiriam a isso? Eu não sei, não. Eu acho que é pra cima. Eu ia tirar satisfação. Todo lugar pra morar vai morar do meu lado. Que isso? Não, gente, não dá. Não, e o pior é que, assim, a gente vê um pouco do desenrolar dessa situação, né? Que a gente vê que o Riha, ele quer comprar os filhos, né? Então, ele tá lá, além de ele estar ali cercando, ele querendo, né, fazer da vida da Karsu uma grande dificuldade ali. Ele quer tá cercando os filhos, ele quer comprar os filhos, né? Então, ele promete ali um videogame pro Denis, ele promete outras coisas pras meninas e tudo mais. E a querida lá, né, toda, e toda querendo também que os filhos vão pro lado deles, né? Como se tivesse lados ali. Então... eu tô sentindo assim, não sei a impressão de vocês, mas a Hyundai quer e não quer ao mesmo tempo, né? Porque ela não tá nem um pouco afim de ficar ali com os filhos dele. Ela quer mais que ele fique bem ali e tal, ela não quer ser mãe, né? Ela não quer cuidar. A Celine ela quer vencer a situação. Exato, a Celine queria ir no banheiro, ela nem queria acompanhar a menina até o banheiro, sabe? Então, o Denis sujou a boca de chocolate e ela desesperada, não encosta em nada. Sim. Então, é aquela madrasta que, tadinho, eles não merecem, não. Mas vocês acham que ali tem um sentimento verdadeiro? Ou rola só um interesse ou uma coisa de orgulho ali? Tipo, não, ele era dela, mas eu fui lá e peguei. Errar com a Hyundai? Isso. Eu acho que é uma questão de desafio, assim. Ela quer materializar a casa, por exemplo, morar junto com uma pessoa que era um desafio pra você, é uma materialização. É um fato consumado, assim, fui morar com ele, então ele agora é meu. Tipo, o desafio foi cumprido, agora... Depois de um tempão, mas os filhos são detalhes. Os filhos a gente resolve depois, até porque ela é a madrasta, né, no caso. E ele não. Do pacote. Ele só querendo fazer ciúmes ali. Eu acho que ela também já não tem muito o que perder, né? Ela perdeu uma relação com a amiga, com a melhor amiga. Então agora ela tá assim, putz, eu já não tenho mais isso.
Então eu vou pelo menos fazer valer aqui, já que eu perdi. Agora deixa eu ver o que eu ganho com essa relação. Acho que é um rolê de interesse. E pra não dar o braço a torcer e de falar, realmente fui errada, desculpa, vou seguir a minha vida de outra maneira. Então eu acho que é uma primeira maneira dela, na verdade, negar o erro. Acho que é meio por essa... Faz provocação, né? Ela foi afrontosa. Ai, as vizinhas chegaram, amor. Nossa, Nossa, que ódio. foi isso? E sabe uma coisa que eu não me conformo? Quando o Uriha, ele coloca a Karsu como sendo essa pessoa desleixada, descuidada, essa mulher, né, feia e entre muitas aspas, né, que, ai, não, mas quem vai olhar pra você, que não sei o quê. E a Handê, obviamente, né, como boa fura-olho que é, concordando e tudo mais. Mas assim, gente, basta olhar pra mulher, até a Karsu desarrumada, ela é linda, lindíssima. perfeita. Como este bigodudo ousa falar um negócio desse, gente? Como uma mulher daquela, da Handê, acha que é isso mesmo? Faz o menor sentido, cara. Não, mas ele deixa nítido que ele ainda fica babando pela Karsu. Na festa de Dia dos Namorados lá, ele ficou babando. Então, assim, não engana ninguém, não. Só finge. Com certeza. E já que você mencionou a festa de Dia dos Namorados, temos aí algumas questões sobre essa festa, né? Eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu essa semana, que começou nessa festa, foi que a gente descobriu um pouquinho mais do Átila, né? E a gente descobriu esse irmão dele, que até então a gente achava que tinha morrido, porque Exato. ele mesmo falou, se eu não me engano, ou foi mencionado por algum homem dele lá, que o irmão tinha morrido, né? Sim. E a gente descobriu que não, que o negócio não é bem assim. Então, a Átila também tem um irmão. Protegendo o irmão dele, na verdade, né? Tentando se Exato. proteger e protegendo o irmão, né? Exatamente. Eu fiquei meio chocada, assim, que eu não esperava que fosse do nada aparecer um irmão. E o cara canta, é mó... Olha, eu já Inusitado, gostei, tá? né? Eu já gostei. tem Eu tudo a ver achei ele com você. diferente ali, meio divertido. Eu achei um personagem legal. Vamos ver, né? Como é que vai desenrolar. Eu acho que foi importante também pra trazer esse, né, que eu ouvi alguns outros episódios e aí entraram num debate aqui de, o Átila é do bem ou não, porque ele é mafioso, mas ao mesmo tempo, eu sou assim, eu pegaria ele no colo, que eu acho que vai chegar um momento que tudo vai ser explicado, sabe? Eu acho que tem alguma coisa de família que ele foi inserido. E agora, com a chegada desse irmão dele, também mostra um pouco desse lado, né? Que realmente ele não... Pô, ele recebeu uma ordem de matar o próprio irmão, mas ele não conseguiu. Então, se ele fosse essa pessoa horrorosa e vilãozão, ele teria matado, enfim. Então, eu acho que é isso. A gente vai começar também com essa chegada do irmão, a conhecer esse outro lado do Átila, que até então tá misteriosa. Mas acho que é isso. Vai ser importante pra gente conhecer de verdade quem ele é, né? Sem dúvida. Também acho, ele é super sensível, assim. O que aconteceu com a morte do Ozan, né? A despedida do Ozan, já mostrou ali. Ele ficou assim... Ele não consegue pensar em outra coisa, Ele tá né? perturbado com isso, né? Porque ele não foi o culpado, né? Sim, ele parou pra ajudar o cara, né? Sim. Ele queria socorrer ali e tal. Foi, enfim, uma fatalidade completa o que aconteceu. Mas ainda assim ele se culpa, né? Ele tá jogando essa responsabilidade em cima dele, que não foi. Acho que o que pesa, como sempre, são as mentiras, né? Porque aí eles vão escondendo as coisas, né? Várias camadas de mentira ali. Então, até agora, quem sabe que o Ozan morreu? Só o Átila. É verdade. Né? E alguns capangas ali, então... E ele fica... Eu acho que pega muito essa relação que ele criou com Denise, o Denise, né? E aí tem uma cena lá na casinha que eu achei muito bonita também. E é uma cena que hoje em dia eu sinto falta nas novelas. Que são cenas longas. E é uma cena com um olhar, não sei o que Aquela lá. pausa dramática. Exato. Que hoje em dia a gente vê uma novela e fala assim, gente, mas... É tudo muito falta uma rápido, intensidade né? ali, então eu acho que essa novela, não só essa, mas as turcas, no geral, ela tem essa, né, essa carga emocional ali. E essa foi uma cena longuíssima, né, Sim. dos dois ali na casinha. E ele claramente impactado, porque o menino tava sofrendo e ele sabendo o que aconteceu. Então ele ali tentando de alguma maneira dar um consolo, mas ao mesmo tempo sabendo. E achei uma cena muito completa, assim. Acho que foi uma cena bonita. E de novo mostrando esse lado
do Átila que eu acredito que ele é bonzinho no final das Ele contas. pergunta, né, qual que vai ser a nossa missão? Ele Exato. fala, você consegue achar meu pai, Cavaleiro das Trevas? Exato. Ai, ele é que muito dor no bonitinho. coração. Não, e realmente a morte do Ozan foi uma coisa que mexeu com todo mundo, né? Inclusive a gente fez um post lá nas nossas redes sociais, @novelasrecord, com cortes, né? Trechos do Ozan, com o Denis. Belíssimo esse post, gente. Eu fiquei sério. emocionadíssima Sabia quando que eu vi. até o ator que interpretou o Ozan, ele aceitou a collab desse post, viu? Ficou tão bonito, ficou tão poético o negócio. A Mereceu gente demais. tem que falar das redes sociais, porque, olha, até um vídeo fofo do Sarp, que é o ator que interpreta o Denise, a gente recebeu, viu? É verdade, gente? Se Mandando vocês não beijo. viram, vocês têm que correr lá. Mandou um beijo pros fãs brasileiros, um fofinho. Especialmente pra gente. Então, por favor, né, gente? Vamos Estamos ver. tirando onda. Exatamente. Mas assim, voltando a esse assunto dessa questão de Átila vilão, Átila, né? Qual que é a do Átila? Eu pensei um pouco a respeito, assim. Eu acho que nessa novela, no geral, Coração de Mãe, a gente não tem uma figura de vilão mesmo, né? Em Força de Mulher, a gente tinha a Sirin, que realmente era uma pessoa má, né? Era a vilã da novela. Em Mãe, a gente tinha a figura do Sendiz, que também era um vilãozão, enfim. Agora, em Chamas do Destino, a gente tem a figura do Celeb, que é um vilãozão também, né? O clássico vilãozão. Mas em Coração de Mãe, a gente não tem isso, né? A gente tem alguns antagonistas. Então, a gente tem o Riha, que, né? A gente sabe que é um cara machista, um cara, né? Que traiu a esposa, que ele tá querendo prejudicar a esposa usando os filhos e tudo mais. Ele tem esse caráter bem duvidoso, mas ele não chega a ser um vilão, né? Ele tem algumas características que você vira e fala, pô... Apesar de ele fazer essas coisas ruins, ele gosta dos filhos, ele quer ser um pai presente ali na medida do possível, ele quer, né, enfim... Ele tem algumas características boas, né? Ele tem essa coisa dúbia, né? Do ser humano mesmo. Agora, não tem outros personagens, assim. Apesar do Átila ter essa coisa do mafioso, né? Essa coisa de... enfim, fazer coisas fora da lei, que a gente ainda não sabe muito bem o que é. A gente sabe que ele tá jurado de morte, porque a gente viu também durante essa semana, né, que tem uma outra família, ou sei lá o que tá perseguindo ele. Então, a gente sabe que ele não fez coisas legais, mas a gente vê esse outro lado sensível dele, né? Ele quer ajudar, ele ajuda a Karsu como ele pode, ele ajuda... Né? A gente viu que pessoas reconheceram ele ali, né? Então, ele fez coisas boas para outras pessoas, ele protege o irmão. Sim. Então, o Átila, ele fica nessa coisa, né? Ele não é vilão, também não é mocinho. A gente tá entendendo ainda o papel dele ali na novela, né? Mas ele já fez muitas coisas boas pra Karsu também, né? Tanto que a gente até postou um Reels lá no Novelas Record, no Instagram, de 7 sinais que ele é a pessoa certa. Como atitudes do Átila com ela, que é a maior fofura. Mas, Deixa querida, claríssimo. ele comprou uma livraria pra mulher. Sabe? Que Exato. homem que faz isso? Não sabe? aceite Só pra migalhas, não ficar mulheres. desempregada. Exato. Mas eu acho que a mensagem é exatamente essa: colocar a gente pra refletir que nem todo mundo é bom e ruim. A gente é uma dualidade, assim, das Exato. coisas, tanto que a gente torce muito pra ele. E quando, na verdade, a gente deveria torcer pra que ele seja descoberto, que todo mundo queira saber que ele é um mafioso. Mas eu acho que a gente vai ter um plot aí, a gente vai descobrir que ele é humano, igual todos nós, Exatamente. entendeu? Com Acho que essa é a mensagem, por isso que não existe esse vilão total na figura isso. dele. E isso é muito legal, né, da gente ter. Eu acho que a gente tem esses respiros, né? Essas coisas diferentes Mas assim, aí. como assim? Eu tô torcendo pro mafioso ficar com ela e não ela voltar pra um ex, sei lá. Essa dualidade aí. E, gente, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vocês lembram qual personagem de Coração de Mãe disse a frase, abre aspas, cada pessoa é responsável pelas decisões que toma na própria vida? Pode chutar? Pode. A Feliz.
Alguém? Mais algum chute? Mulher, eu tô grávida, eu não lembrei nem o que eu comi hoje no almoço. Foi o Átila. A gente tá aqui falando Viu? dele, tá vendo? Tá vendo como ele não traz podia perder essa oportunidade. Traz reflexões para a nossa vida. Mas ele dá Exato. conselhos muito muito bons, bom. Tem outra que é fácil também, hein? Quando o assunto é o próprio filho, uma mãe não consegue pensar em mais nada. Quem que falou isso? Carsu. Aê! Óbvio, a mãezona. São muitos diálogos profundos, né? E cheio de emoção. Lá na r7.com/coração de mãe tem uma notinha pra você relembrar algumas frases marcantes dos personagens da novela. Então aproveita e vai lá conferir pra brincar com a gente também. Tem várias, eu não vou lembrar de nenhum, porque sem memória, mas tem São várias. muitas frases boas. E aproveitando frases e conselhos e tudo mais, e mencionamos Feliz e tal, acho que a gente pode entrar também no assunto Irmac, né? Que também essa semana foi babadeiro pra essa relação delas. E, enfim, né, em relação a Irmac também, que ela veio com uma bomba aí que ela queria se divorciar, né, do Adnan. Achando que isso seria o suficiente pra ela ter o perdão da mãe e da irmã. Gente, o que ela pensou, né? Que ela ia falar, mãe, vou me divorciar. Ai, tá bom, tá perdoada, filha. Vem aqui, me dá um Vai ficar abraço. tudo bem, né? Então, Apagou tudo que você fez, tudo que eu sofri até então. Vamos zerar o jogo. É, isso não Vamos garante Simples nada, né? assim, né? Depois de anos. Exato, tanto que não garantiu, né? Mas ela continua. Uma coisa eu admiro na irmã, que ela é resiliente. Que ela tá lá tomando porrada o tempo inteiro ali na casa, mas tá lá, firme e Não, forte. E a porrada que ela levou da Karsu? Quando ela foi falar da Handê e do Uriha, e ela falou assim, você acha que você é diferente da Handê? Ela roubou o marido da melhor amiga e você roubou da sua mãe. É, A depois cena foi dessa- babado, porque ninguém nem conseguia reagir, né? Todo mundo em choque, assim. Depois dessa, eu realmente queria que um buraco se abrisse no chão, Sim. né? Porque que vergonha. E não só isso, ela tomou uma porrada literal, né? Porque as duas saíram no tapa. Verdade. E assim, eu achei muito legal, porque, obviamente, a mesma atriz fez Bahar. A gente não consegue desassociar completamente, né? Sim. Então, assim, é muito louco ver essa, né? Hoje ela sendo Karsu e saindo na porrada com a irmã. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque é isso, assim, você vê que a interpretação ali realmente acontece. Porque a Bahar, né, imagina, ela ia pedir desculpas e jamais faria isso. Então, a Karsu, ela é isso, ela não engole desaforo, vai pra cima e vai. E realmente é uma postura que acho que as mulheres deveriam se espelhar mais, né? Porque certeza. não ficar sempre ali tentando um cantinho, ou fingindo ser muito boa. Fingindo não, a Bahar realmente era boazinha, mas ela meio que se anulava, né? Sim, Não, e Pra ela tentar chegou- agradar todo o resto. Exato, ela e chegou a apanhar mesmo da Sirin, lembra? Sim. Que até a Seida, e aí eles foram lá bater bater nela. nela, exatamente. Dessa vez ela não levou desaforo, não. Ela foi lá e deu porrada na irmã. Muito mas segura de a si. arrasa, né, Sim. na interpretação. Inclusive, queria já lembrar que quarta-feira agora, no dia 1º de abril, né, ela completou 40 anos, a atriz. Olha, parabéns. Parabéns. Nossa, parabéns. Ela que tá ouvindo aqui a gente, parabéns. E a gente já sabe pronunciar seu nome. Gente, são personagens muito diferentes, né? Mas são todos bem profundos. Não existe nenhum personagem raso nessa novela. Todo mundo tem muitas camadas, assim. As turcas, em geral, são Nossa. assim, né? As turcas, elas têm esses personagens que têm muitas camadas e que, enfim, por mais que sejam vilões ou não, né, tenha essa coisa, sempre tem esse espaço pra você refletir, né? Do porquê que a pessoa é assim, por que tá tendo tal atitude, tá fazendo tal coisa. E Coração de Mãe não é diferente, né? Sim. São temas muito profundos. Mesmo essa questão da Feliz com a Irmac, a Karsu, essa traição, toda essa problemática, né, em volta da relação delas. Cara, assim, é muito chocante, né, num primeiro momento. Porque, cara, como assim, né? Você casou com seu padrasto, Exato. né? Como assim? O que tá acontecendo? Mas aí você vai vendo as camadas disso em todo mundo, né? E como isso afetou todo mundo de modo geral, né? Eles fizeram isso, mas não foi uma coisa, sabe?
sacana, no sentido de, ai, não, eu não gosto da minha mãe, não gosto dela, vou fazer e dane-se todo mundo. Tem um sofrimento ali, você vê que, né, teve a consequência ali, está tendo essa consequência até hoje. E você vê também os reflexos disso na família, né? Na Karsu, como ela ficou, na Feliz, como ela ficou. Então, assim, obviamente, não deixa de ser errado, mas é muito complexo, né? A gente Muito simplesmente complexo. ir lá e julgar o negócio. E se for ver, são coisas que acontecem na vida real, né? Porque muitas dessas coisas a gente já viu acontecendo por aí. Não, A galera, inclusive, nas redes sociais, comenta o tempo inteiro que, eu super me identifico, isso já aconteceu comigo, e tal. Então, eu acho que uma coisa muito boa dessas novelas turcas realmente é essa identificação que a galera tem, né? E os atores são incríveis, né, gente? Tipo, não tem um ator assim que eu olho e falo assim, não, isso daí não é bom, não, sabe? Não sabe atuar. Não tem como, eles realmente colocam tudo de si ali no personagem, né? Verdade. Acho que isso da Irmã, que ela tá sendo maravilhosa, assim, porque realmente dá pra sentir a hora que ela senta no sofá, que ela pede ajuda pra tia e chora, fala, tia, não sei o que fazer, o que eu faço, sabe, pra minha mãe me perdoar. Dá pra sentir a dor dela de verdade, não tem como a gente ficar só com raiva de, não, ela roubou o marido da mãe, não quero mais saber dessa mulher, ela é ruim. Não, você começa a entender o lado dela também, sabe? Sim. Então, e depois complica ainda mais quando ela vai parar no hospital, né? Gente, vocês esperavam por essa? Não, ela tá Mais passando por um babado. turbilhão também, né? Vamos ter empatia, porque ela briga com a família, ela vai parar no hospital, ela tem esse conflito com a irmã, é muita coisa acontecendo com a irmã. Exatamente. E assim, eles estavam tentando essa gravidez há muito tempo, né? Isso acontece justamente quando ela resolve que vai se separar do cara e vai morar com a mãe. Tinha que ser, né? Exato. E aí, assim, quando você vê a preocupação ali da mãe e da irmã com ela, né? Meu Deus, ela está no hospital, o que está acontecendo? Ai, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Se aconteceu, eu não falei com ela. Aí vem a segunda bomba. Não, ela está grávida. E aí, gente? O que faz, né? Então, né? Não sei se dá pra comemorar ou fica mais tenso, É né? complexo. E a cena também do Adnan batendo lá e pedindo perdão pra Feliz. Na verdade, não sei se ele pediu perdão, na verdade ele queria impedir que rolasse essa separação, né? Então, pra isso, ela deveria perdoar a filha. E você percebe ali também, né? Eu acho que é uma construção ali de, tipo, eles não foram 100%... Quer dizer, eles foram bem errados. Mas será que é possível, realmente? Eles se apaixonaram. E eles... Sim. Mas é bizarro, mas ao mesmo tempo você vai entendendo ali, naquela construção de diálogo e tudo mais, que sim, aparentemente eles se apaixonaram. E aí, tanto que, né, passaram-se anos e eles ainda continuam apaixonados. Só que realmente agora a menina, como, né, bateu pra ela de uma maneira diferente, porque ela perdeu a família por conta disso. Então ela tentou retomar a família, então deixando ele de lado. E aí, o ideal é que agora, né, agora com uma criança, uma gravidez, isso tudo... E bateu pesado pra Feliz também, imagina, simplesmente ela ter tudo isso de volta ali na casa dela. Sim. O cara volta, a filha volta, e ela, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu demorei anos pra conseguir me reerguer depois né, dessa questão, e simplesmente vem tudo à tona, realmente... Eu acho que ela tá sofrendo muito. Ela deixa muito claro que tá sofrendo muito, né? E por mais que ela tenha ali as saídas que ela consegue disfarçar e tudo mais, mas dá pra perceber nas cenas que ela tá com ela mesma, que ela tá... Tá difícil Tá de difícil segurar. de segurar. Eu acho que é isso. É o que você falou, 100% eles estão errados. Mas talvez a forma com que eles poderiam ter, né, conversado, ia ser ruim de qualquer jeito, Sim. né? Mas assim, pegar um na mão do outro e falar tchau, isso aí, acho que foi talvez Não mais foi, importante, não foi a sabe? melhor maneira, né? De E aí você dar essa sai- notícia. Então, Não que tem uma talvez- boa saída, né? Mas é que sim, daria pra pensar melhor e Exatamente. tentar explicar a situação, realmente. Exatamente. Então, E assim, o que eu acho muito... que me pega bastante é essa coisa...
você vê como a Feliz fica dividida, né? Porque você vê, obviamente, ela sofreu, ainda sofre com a situação. É uma coisa muito pesada pra ela, destruiu ela, né? Só que tem essa questão dela ser mãe, né? Tem essa questão dela, ao mesmo tempo que ela odeia o que aconteceu com ela, o que a filha dela fez com ela não consegue odiar a filha. Porque é filha. Não tem como. Não tem como, exatamente. Então, eu acho muito, uma coisa muito sensível, assim, né? De como eles abordam isso. Porque é real. Por mais que a situação tenha sido horrível, ainda seja horrível, ela é mãe. Então, ela não consegue descartar completamente a irmã aqui da vida dela, não consegue deixar de ajudar, não consegue dar as costas, né? E eu acho muito legal quando a Karsu questiona a Feliz, né, nesses momentos, né? Ai, por que você fez isso? Por que você não faz aquilo? Que a Feliz sempre fala, mas eu sou mãe. E se a Tilsin fizesse isso com você? Né? E se fosse com você e a sua filha, como que você agiria? Né? E por mais que a Karsu fale, não, mas é diferente. A gente não é assim, a Tilsin não é assim. No fundo, ela sabe que se fosse a mesma situação, ela com certeza faria a mesma coisa. Ela não conseguiria dar as costas pra filha dela, né? Sim. Então, eu acho muito, como a Bia falou, né? Essas camadas todas, né? Que a gente tem, essas coisas todas das personagens e tudo mais. Isso é muito interessante de se ver, né? E a gente tá aqui falando, né, o que a gente sente, né, com os personagens, que os atores, atrizes, eles mandam muito bem. E, real, a gente sente a dor, mas vocês sabiam que a Feliz, ela é considerada uma das maiores comediantes da Turquia? Eu acredito, porque ela é incrível. É incrível. A gente sente a dor dela, mas a gente também dá muita risada, né? Em 2001, ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival Internacional de Cinema da Antalya, lá na Turquia, pela sua atuação no filme Vizontel. Eu não sei se fala Vizontel. Aí a gente não tá com a Mari aqui dubladora, a gente então. não vai saber. Uma das comédias mais famosas do cinema turco. Ela arrasa, né, gente? Não Eu tem acredito, como. porque Ela é minha personagem favorita, não tem jeito. as cenas de humor da Feliz são maravilhosas. Ela é muito cômica. Muito! Ela tem umas sacadas, uns comentários, umas coisas maravilhosas. Ela é muito diva. Inclusive, essa semana ela até tava puxando a orelha da Karsu, falando pra ela se arrumar mais, né? Falando, ó, Randê se arruma, sabe? Se arruma também, vamos lá. E ela é muito vaidosa, né? Tem muito esse lado dela que ela não Muito. larga de jeito nenhum. Ela chorando, ai não, gente, eu não posso chorar porque eu gasto uma fortuna com procedimentos estéticos. Correta. E a gente tava falando dessa dualidade dos personagens, o próprio Riha também, né? Ele tem umas cenas cômicas. Ele, inclusive, até tinha notado aqui, daquela cena dele no espelho. Eu falei, gente, vamos vender essa autoestima do homem, por favor. Eu compro. Rafa e vende Você é pra a primeira a comprar. Ele cantando, se olhando no espelho, se arrumando, né? Pra tentar chamar a atenção da Karsu de alguma maneira. Mas é isso, é uma cena que é engraçada. E mesmo Sim. em momentos... E a gente sabe que ele, né, tem muitas questões gravíssimas, machista e tudo mais. Mas ele tem umas saídas ali em cenas com os filhos que a gente acaba sorrindo, né? Achando engraçado. Então é muito louco. Quando quando eles estão jogando videogame ali na casa dele, que aí aparece lá o zelador do condomínio, que fala do time de futebol e tudo mais, pra ele participar. E o Denis fala, não, pai, participa, não sei o quê. E aí o Denis chama ele de pai pela primeira vez. Eu acho o Riha pavoroso, assim, em todos os sentidos. Sim. Mas naquela cena específica, você vê que ele fica emocionado real, assim, né? É verdade. Ele me chama de pai, cara. A primeira vez que ele me chama de pai. E você vê que ele fica super feliz com aquilo, né? Então, assim, obviamente não anula todas as outras coisas que ele fez, né? Mas você vê que ele tem realmente um sentimento, né? eu Apesar de tudo, ele gosta dos filhos. Ele quer ser pai dos Sim. filhos, né? Eu amo que tem uma cena depois, mais pra frente disso, que a Feliz fala, ai, mas não sei da onde surgiu esse amor por esse pai. Sério, ela é maravilhosa. Foi um dos pensamentos que eu tive. Ela é muito sincerona. Ela é muito sincerona. E eu acho que também a gente pode falar de uma outra coisa muito importante que aconteceu essa semana. Porque aqui a gente tá falando, né, desde o começo, essa questão de Átila e Karsu. E aí, né, a gente sabe que o Átila sente alguma coisa pela Karsu, isso é óbvio,
Sim, o cara comprou uma livraria pra ela. E assim, eu nunca vou deixar de citar isso, porque eu achei isso o ápice, né? Comprar um estabelecimento pra mulher não ficar desempregada. Enfim, então a gente sabe, tem provas disso. E aí, essa semana, o que aconteceu? O primeiro beijo deles. E veio aí. Veio aí. Gente, eu amo tanto esse casal. Assim, a situação em si não foi tão legal, né? Porque não foi uma coisa, né, romântica ali e tudo mais, né? Foi porque, enfim, ela tava ali sendo espizinhada pelo Uriha, como sempre, né? Ela ficou lá irritada, meteu o Átila, meu namorado, e foi lá dar um beijo nele. Bacana. Mas ainda assim saiu esse beijo. E aí, o que vocês acharam? Eu fiquei igual todos os outros personagens ficaram na hora da cena. Porque você olhava a Felisa, a Shukran, todos os outros irmãos do Átila, todo mundo assim de boca aberta. Eu fiquei exatamente assim, meu Deus, como que ela fez isso? Arrasou. Diva. Palmas pra Karsu, eu acho que ela arrasou. Acho que no fim todo mundo tinha essa desconfiança ali, pelo menos do interesse do Átila, com certeza. Mas é isso, aconteceu ali no momento que ninguém tava esperando naquele momento, né? Então, eu também fiquei surpresa de acontecer daquele jeito. Mas Porque gostei. ele tava falando muitas coisas feias pra ela, não gostei não. Né? Babaca. De novo, né? A autoestima do homem bigodudo ali em alta, achando que, né, a querida da Karsu tava por baixo ali. Mas nada a ver. Mas vocês acham que esse romance tem futuro? Será? Começou muito complicado, mas eu torço para que tenha futuro. Eu sinto que eles têm uma química muito forte. Torço muito para que venha aí, que eles se resolvam, mas será? Será? Acho que futuro vai ter, porque essa verdade vai vir à tona, né, em algum momento. E aí ela vai ficar arrasada. Já sabemos o fim. Mas enfim, espero que aí uma nova reviravolta se explique o porquê que ele é essa pessoa, que tem esse outro lado. E aí volta a ficar tudo bem. Mas eu acho que assim, de primeira vai dar muito ruim, pra depois dar bom. Então, eu fiquei pensando, porque assim, mesmo tendo essa reviravolta, pra gente pode ser legal. Mas eu não sei se a Karsu ia entender. Porque a gente já viu ali, né, ele tentando interagir com ela com os livros que ele finge que ele lê no tal clube do livro do Átila. Que ele gostava do Poderoso Chefão e tal, e ela, né, deixou claro a gente viu que ela isso, não que o gosta negócio de da máfia não era com ela. Exatamente. Mas, de novo, né, como a gente citou aqui, a questão todas essas camadas de coisas e situações e características, né? Ela, apesar dela, né, falar disso, não, máfia não é comigo, tal, porque ela associa crime, coisas, né, fora da lei, etc, etc. Ela conheceu um Átila, uma versão do Átila, que é muito diferente disso, né? E que não... Ele é assim também. Ele tem essa versão mafiosa, essa versão que ele, né, cumpre lá as ordens do pai, faz as coisas que a gente nem sabe o que acontece direito, né, que não são legais e tudo mais. Mas a gente também sabe que ele tem esse outro lado que é super sensível, que ajuda as pessoas, que quer o bem das pessoas, pelo menos das pessoas que merecem, né? E, enfim, de novo, que ele poupou a vida do irmão dele, né? Que a gente viu que o próprio pai mandou matar, mas ele foi lá contra e poupou a vida do irmão, tá protegendo o irmão. Então ele tem esse lado que a Karsu conhece, e é esse lado que ela gosta dele, né? Então, assim... Eu tenho aquele fundinho de esperança de que talvez ela... Não sei se relevar, mas... Mas eu acho que por conta dos filhos ela vai dar uma bloqueada, né? De pensar que pode colocar as crianças em risco de alguma maneira. Sim. Então eu acho que isso vai pesar, né, nessa continuação aí do possível romance. Acho que... vamos ver o que vai rolar na semana que vem, né? Enquanto isso, a gente vai acompanhando. E antes que eu me esqueça, só lembrando que a gente tem um canal no WhatsApp, chama Novelas Turcas Record.
Tem muita figurinha legal, de todos os personagens, figurinhas fofas do Denis, tem as caras e bocas da Feliz. Então, entra lá, acessa o nosso canal para compartilhar as figurinhas com todos os seus amigos no grupo da família, e é isso. Exato, dá pra ter diálogos inteiros sem falar uma palavra, apenas com as figurinhas. Exatamente. Maravilhoso. E é isso, gente. Vamos ver o que nos aguarda na semana que vem, não é mesmo? Vamos ver se esse romance desengata ou não. Vamos ver aí esses desdobramentos todos. E agora o nosso papo vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também, Thalia e Bia, por essa troca. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Voltem mais vezes, por favor. E é isso, galera. Temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira. Assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá, que a gente vai comentar tudo que rolou na semana e muito mais, tá? E você pode acompanhar o Dizicast em todas as plataformas de áudio, no r7.com e também no recordplus.com. E não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok, Novelas Turcas Record. E acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio. Tchau! Beijo. Tchau, tchau.